não havendo, concordo com você, de repente rola de eles colocarem alguém mais viável, mas é por isso que eu acho que eles vão sabotar o Flávio, porque assim, eu entendo que eles não querem realmente o Flávio, eles não querem mesmo, que o Flávio vai significar atraso de vida para eles, inclusive, né? Porque não adianta, a família Bolsonaro já demonstra, porque ó, antes, quando o Bolsonaro nunca tinha sido presidente, o poder constituído tinha o argumento de dizer o seguinte, não, vamos testar. Como disse o Luciano Huck, ele pode ressignificar a política. Realmente, ele ressignificou a política, né? Os caras tinham esse argumento. Agora, todo mundo já sabe do que se trata. E ainda mais com os filhos querendo sabotar o Brasil, vender o Brasil. Não que o establishment se incomode de vender o Brasil, não se incomoda. Mas a partir do momento em que a venda do Brasil afeta os negócios deles também, aí eles sabem que tem muita instabilidade. Eu estava vendo um depoimento, né, uma entrevista de um cara de uma consultoria grande, financeira, me esqueço o nome, mas muito importante, o cara falando exatamente isso e já foi há algum tempinho. Ele falou assim, o mercado sabe, quando ele diz o mercado, ele diz, eu e meus amigos sabemos que Flávio Bolsonaro... Aquele apelido da Faria Lima, né? O Condado. O Condado. Exato. Ele sabe que o Flávio traz muita instabilidade. E ele disse assim, o Lula, queira ou não, nós já sabemos exatamente como sabemos que não tem risco, o cara falou com todas as letras, ele deu a deixa. O mercado não quer mais ninguém da família Bolsonaro, porque é muita instabilidade. Porque o mercado em si, ele ganha de um pedaço, mas ele mais perde, ele pode mais perder, porque é muita instabilidade. E o Brasil não suporta tanta, nenhum país suporta tanta instabilidade. O próprio agro legal, vamos dizer assim, não quer mais saber do cara, porque é muita bagunça, é muita instabilidade, fecha mercado, né? Então tem só os bandidos mesmo que estão apoiando o cara. O agro ilegal, os madeireiros, os garimpeiros, essas coisas. Então, por isso que eu acho que o establishment vai fazer o possível para que saia o Flávio, e concordo com você, de repente eles têm uma pessoa lá guardada, que já seja filiado de um partido político, que agora não daria mais para não se filiar, e o cara está escondido. De repente eles transformam, pode ser. Ainda que daí seja até mais difícil de construir, né? Mas pode, sem dúvida. Pois concordo. Eu acho que vai ser difícil eles acharem agora, talvez eles estejam até preparando alguém que a gente desconheça, vai saber o que está correndo por trás, né? Eles tiveram uma situação muito confortável com o governo Bolsonaro, então eles estão muito assim ruim e se sentindo muito mal com o governo Lula, né? Então assim, eles tinham uma liberdade muito grande, não havia uma polícia ativa, não havia uma dificuldade em optar pelas manobras incorretas que muitas vezes o mercado opta para tentar passar por cima de leis, de ética mesmo, né, para conseguir atingir os objetivos financeiros deles. E aí, com o Lula, essas coisas ficaram todas muito mais complexas, né, mais complicadas. Então, nesse sentido que eles vivem dizendo que o governo do presidente Lula é horrível, quando na realidade não né? Mas eles querem convencer o povo de alguma forma, mesmo que isso seja só no imaginário, para que as pessoas concordem com isso e votem em alguém da direita. Mas é claro que eles estão vendo que o Flávio está ficando inviável pelo fato de ele estar envolvido em muitos escândalos, né? Ele não está conseguindo passar por cima dessas questões. Hoje eu fiz uma crítica que eu achei muito interessante do editorial do Estadão, acho que vocês já devem ter lido esse editorial, em que ele fala que o salvem a direita, diz o seu vídeo. Isso, exatamente. Mas o Flávio Bolsonaro, se as pessoas prestarem atenção no que está escrito ali, ele não é um problema porque ele está relacionado com pessoas de facções criminosas. Ele não é um problema porque ele tem relações com Daniel Vorcaro, né? Ele não é um problema porque recebeu 61 milhões de reais, não se sabe para onde foram esses milhões, né? Enfim, toda a miríade de problemas do Flávio Bolsonaro não são problemas. Tudo isso que é problema nele não foi nem um milésimo já foi um grande problema quando era o PT.
Mas agora, como é com eles, não é problema nenhum. O problema é que ele não consegue agregar a direita. O problema é que ele não tem aquilo que o Tardelli falou um pouco mais cedo, que é aquela coisa grosseirona do Jair Bolsonaro, né? Aquela pessoa grotesca e burlesca ao mesmo tempo, de fazer todo mundo se agregar nessa coisa meio ridícula, né? De ser um brasileiro ridículo e achar graça nisso. O Flávio não consegue, ele não consegue nem ser 100% ético, correto, bonitinho, porque os próprios fatos demonstram que ele não é, como ele não consegue ser esse ser que é o pai dele, totalmente intragável para muita gente como nós, e também muito, né, muito poderoso no sentido de identificação que ele tem com muitas pessoas no Brasil. Então, assim, existe essa coisa de você olhar para o Flávio e ver que ele realmente não agrega. E esse é o problema da direita. E ali o Estadão se entregou como um jornal de direita, né? Como eles nunca dizem, né? Eu sou um jornal de direita. Eles não dizem isso, eles sabem que nós sabemos, mas eles jamais admitem isso. Mas nesse editorial ele se entregou. Eu sou de direita, eu sou da extrema direita, inclusive, se for o caso, né? A gente tem que salvar o Brasil do Lula, eles falam isso, né? Senão estará tudo perdido. E o que é terrível de ler uma coisa dessa, sendo uma cidadã brasileira, e aí falar que o Flávio ele não é capaz de agregar, como se todos os outros problemas, criminalidade, ilegalidade, milícia, facção criminosa, tudo isso ficasse relegado, né, à história de Flávio. Que pouco importa isso, importa o fato de que ele não está conseguindo unir toda a direita. Né? Acho que foi tão emblemático esse editorial, foi maravilhoso, inclusive. Eu acho incrível quando a imprensa coloca em pratos limpos mesmo, em palavras muito mais simples de serem compreendidas e muito mais claras do posicionamento que ela tem, sabe? Sim. Porque ela acaba expondo uma coisa que é isso, Evelyn. Eles não têm projeto, né, cara? O Zé Dirceu fala deles. Eles não têm nem projeto deles, Marcelo, porque para se abraçar num Bolsonaro, eles não têm projeto. Concorda comigo? Mas eles não têm projeto. Não, eles têm, sabe qual que é o projeto? O projeto é a ilegalidade. Você veja, o que os garimpeiros queriam, os madeireiros? Tira a lei, lembra do Salles falando, vamos passar boiada, desregulamentar tudo e foda-se. Esse é o projeto, tacar fogo. É literalmente tacar fogo. Porque eles se beneficiam com toda a desregulação que o Bolsonaro fez e que um Flávio faria. Entende? Então, esse é o projeto deles. Não precisa estar um projeto no papel, com grandes requintes. Não, o projeto deles é destruir. E eu acho que a gente se esquece, tem um vídeo do Bolsonaro, e eu acho até que ele está falando do mercado financeiro, não vou lembrar em que situação, mas antes dele ser eleito lá como presidente, e ele diz, eu não quero construir nada, eu vim aqui para destruir. Ele fala exatamente isso. E depois o próprio Milei também falou a mesma coisa. Claro, todos eles pensam igual, né? Então ele não precisa ter projeto. Tanto que o plano de governo do Bolsonaro era qual? Não se sabe até hoje. Estava escrito num papel de pão. Não tinha. E eles não ligam. O próprio Flávio. Mas é meio ruim de serviço, né? Porque o cara não consegue nem ficar como candidato. Não, claro, sem dúvida. Essa é a questão, mas é isso que a Evelyn está falando, veja. Nada dos crimes do Flávio Bolsonaro importam para eles. O que está acontecendo é que eles são fratricidas, eles estão se matando entre eles por disputa de poder. A Michelle está bombardeando o Flávio está bombardeando a Michelle, que está bombardeando o Caiado, que está blá blá blá, e é isso. E é isso que o Estadão diz, que eles não agregam, eles não se unem. E é uma garantia. Eu acho até bom para nós, porque é uma garantia que o troço vai piorar. Vai piorar. Claro. Então, por quê? Porque eles não vão deixar barato. A Michelle não vai deixar barato. E se a Michelle não vai deixar barato, a resposta, quando ela atacar mais uma vez, vai vir pior ainda. Ou seja, eles vão se autodestruir. E isso é ótimo. E é isso que o Estadão está preocupado. Eles não estão nem aí. Podia ser o Flávio, foda-se. Porque os crimes não importam. Isso. O que importa é que eles não se agregam, e aí agora, como é que faz? Aí o Estadão pergunta, e agora? Vamos confiar em quem? Vamos eleger quem? Porque não dá tempo, eventualmente, de construir uma tal terceira via. Vamos ter que, de repente, se eles tiverem um terceiro cara lá escondido, muito bem, e se não tiver, vão ter que se contentar com esses três otários aí, Zema, Renan Santos e Caiado, né?
Eu vejo tudo isso com bons olhos, porque, assim, eu prefiro o Flávio concorrendo, porque ele vai sangrar em praça pública. Por outro lado, se ele sair, a gente sabe também que os outros também são difícil de agregar votos para esses outros, né? Então, enfim, talvez não seja tão ruim esse cenário para nós, né? Eu acho que se o Flávio continuar no pleito, é muito bom para o progressismo, no sentido de que, como você disse, Marcelo, ele vai sangrando e vai mostrando as entranhas dessa família. Eu acho que aí vai chegar um momento, por mais que seja demorado, ano a ano que vai passando, as pessoas vão ter que assumir, que admitir que é isso que eles são. Então, de uma forma ou de outra, vai sobrar muito pouca gente que ainda vai ficar do lado deles, na minha opinião, né? É mais ou menos isso que eu vejo, porque o brasileiro ele é muito difícil de assumir as coisas de uma hora para outra. Ele vai meio que ruminando aquilo e vai levando para dentro de si, aos poucos, até ele entender que é aquilo mesmo e vai ter que admitir pronto. E, de repente, isso acontece de uma forma mais natural, sem que ele tenha que admitir de uma forma tão expressa que fique feio para ele. Eu acho que meio nesse sentido. Mas o Flávio, se ele se manter, eu acho que é mais difícil o Lula ganhar no primeiro turno, embora ainda haja oportunidade, sim, porque muitas coisas ainda virão, acredito, mas justamente essa coisa dele ir se matando aos poucos. Acho que o nome dele vai matando. Eu acho que eles mesmos se sentem numa sinuca de bico. Acho que, de um lado, eles precisam ficar, porque se eles não ficarem, eles vão perder poder, capital político para o nome Bolsonaro, família Bolsonaro, e se eles saírem, vai acontecer isso, e se eles ficarem ao mesmo tempo, eles estão sangrando, como o Marcelo falou. Vai sangrar, até um momento que vai ficar impossível de manter mais esse nome, sabe? Até porque a gente está vendo não só o Flávio, como o Eduardo lá nos Estados Unidos traindo o Brasil. Isso daí já é uma coisa que está minando muito os ânimos do brasileiro. Não é fácil você olhar para isso e defender isso, dizer que isso é legal, né? E uma coisa interessante também de falar, na questão que vocês falaram, qual é o projeto do pessoal da direita, se o Flávio ganhar? Realmente, não tem um projeto específico, não tem projeto de país, não tem projeto de desenvolvimento social, desenvolvimento econômico, nada. O que eles querem é a exploração do país para eles mesmos, eles querem dinheiro. Então, o projeto é individualista, é de cada um. Eu vejo assim um espírito de exploração de 1500, como se a polícia tivesse que fazer vista grossas num governo de extrema-direita, não é como se não existisse lei, para dar a impressão para a sociedade que, na verdade, o que não existe são crimes. Na verdade, eles estão praticando delitos e a polícia não está punindo, não está investigando, né? E a justiça não está punindo. E eles estão podendo fazer tudo o que eles quiserem por trás, sem parecer que estão fazendo nada, quando, na verdade, estão entregando uma coisa aqui ou ali para os Estados Unidos, ganhando dinheiro com isso, né? Pegando as joias que o Estado ganha, como a gente já viu acontecer, vendendo as suas joias e ficando com dinheiro. Sabe aquele espírito meio bandeirante? Né? Depois de descobrir o Brasil, começa a explorar, né? Entra dentro de um barquinho e sai andando pelos rios do Brasil até encontrar. É mais ou menos isso. Até eles fazem isso literalmente quando eles falam em mineração. Eles ainda querem fazer isso na Amazônia, vivem minerando aquilo lá ilegalmente, numa sensação até de destruição indígena, como acontecia mesmo naquela época. Então, é esse o espírito do brasileiro que apoia o bolsonarismo. É o espírito de quem não tem e não se importa também com o projeto de país. O importante é o projeto deles, né? Não me importo com o Bolsa Família, que morra todo mundo de fome se estiver passando fome. Mas se tiver dinheiro na pandemia, mesmo que eu não precise e eu puder pegar, eu vou pegar. Você entendeu? É assim, tipo, é pegar uma parte do Brasil para eles. Eles vão fazer isso como se fossem assim, cupins pegando madeira, sabe? Eu sinto isso, os bolsonaristas são isso, tem um sentido de ilegalidade que eles querem transformar em legalidade, em sentimento de legalidade social, quando na verdade é total ilegalidade, né? Você pode ver as pessoas que defendem bolsonarismo nas redes, defendem Bolsonaro, né? Tudo gente você vai ver no fundo, tem gente que está ligada ao PCC, tem gente que está tem uma empresa ali que faz um produto, mas nesse produto eles aproveitam toda a instrumentação da empresa para criar droga também para vender para o mercado paralelo ali, enfim, tudo errado,
E aí eles estão ganhando muito dinheiro com isso sem ninguém perceber, e eles vêm para a rede e defendem Bolsonaro, e defendem essas ideias bolsonaristas como se fossem as corretas, e as pessoas que não têm nem condição de chegar perto disso, mesmo que quisessem, né, de usar o aparato assim do capitalismo para fazer algum tipo de exploração, que mesmo que quisessem não conseguiriam, eles acabam acreditando e sendo levados, né, manipulados para esse mundo aí. Fala galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!